brasileiros. Na nossa última aula, nós falamos dos biomas mundiais. Caso vocês não tenham visto, podem clicar aqui em algum lugar da tela, que essa aula vai estar disponível para vocês. E hoje nós vamos falar dos biomas que existem aqui no Brasil. Então, vocês tendo conhecimento da última aula, né? Quais são os biomas mundiais, fica mais fácil para a gente falar sobre os biomas brasileiros, né? Que eles são tipos de biomas mundiais, mas localizados aqui no nosso país. Lembrando que o Brasil ele tem dimensões continentais, então ele é um país muito grande. Por conta disso, nós temos uma grande diversidade aí de biomas no nosso território nacional. Quais são os biomas brasileiros? Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pantanal e Pampas. Lembrando que nós teremos aí duas formações, uma que não é considerada bioma e uma que é considerada uma subdivisão da Mata Atlântica. Mas nós vamos ver isso mais pra frente. O primeiro bioma que nós vamos falar é a Floresta Amazônica. Floresta Amazônica é a maior floresta tropical do mundo, com cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados. Ela está distribuída no nosso país e em alguns países vizinhos também, não é um bioma exclusivamente brasileiro. Porém, mais de 60% da floresta está aqui no nosso país. Ela concentra mais de 30% da água doce disponível do mundo. Então, o sistema hídrico dela é muito grande. O clima é quente e úmido, então a temperatura geralmente alcança aí, né, uma média de 25 graus Celsius ao ano. E a pluviosidade é entre 2 e 4 mil por ano, dependendo da localidade também. Cerca de 20% das espécies conhecidas mundialmente estão na floresta amazônica, então é um centro de grande biodiversidade devido ao clima. Então, por ser muito quente, muito úmido, existe um grande desenvolvimento das espécies, né, das mais variadas possíveis, e a floresta amazônica é um centro de grande biodiversidade. Então, a destruição da Amazônia implica em destruição da biodiversidade. Muitas das vezes, muitas delas nós não conhecemos ainda. Na última aula nós vimos que a floresta tropical ela tem uma estratificação vertical. Então ela é dividida lá em dossel, estrato emergente, suberbóreo, herbáceo. Mas a floresta amazônica ela também tem uma estratificação horizontal, como vocês podem ver aí nessa imagem. Então ela vai ser dividida em 3 regiões: Igapó, Várzea e Mata Pluvial. O Igapó vão ser áreas de mata em relevo plano, muito próximo às margens dos rios. Então é um local que sofre inundação constante. Ocupa cerca aí de 4% da cobertura vegetal da Amazônia. A várzea, ela está situada num local um pouco mais elevado que o Igapó. Então a várzea, ela sofre inundação, mas numa frequência muito menor do que o Igapó. E ocupa aí 36% da cobertura vegetal amazônica. Por fim, temos a Mata Pluvial, que é o restante aí dessa cobertura vegetal, cerca de 38%. Essa mata pluvial, ela ocupa as áreas mais elevadas, então ela nunca fica inundada. Por conta disso, o solo dela dá conta de sustentar as maiores árvores dessa região, que podem alcançar até 50 metros. Nas próximas imagens aí, vocês podem ver, na primeira delas, a fauna da Amazônia. Então, a Amazônia tem uma grande quantidade de animais, muitos deles são endêmicos, isso significa que eles só ocorrem naquela região. Então, se você destrói aquela região, você não encontra aqueles animais em outras. Então, como animais aí da Amazônia, nós temos onça-pintada, ariranha, bicho-preguiça, mico-leão dourado, macaco-prego, o boto, que também faz parte do folclore regional, né? Temos aí o jacaré-açu, a arara vermelha, a sucuri, que é alvo aí de grande curiosidade. Na próxima, temos aí exemplos da flora da Amazônia. Então, temos bromélias, que são flores muito procuradas para decoração. Então, a extração dessas bromélias é muito perigosa, porque está levando elas à extinção. O guaraná, que é utilizado em algumas bebidas que a gente toma, e também é utilizado como estimulante. A seringueira, que libera látex, que é uma substância que é utilizada para fazer borracha, né, dos mais variados tipos, fazer látex.
E a Vitória régia, que é uma planta muito adaptada à inundação, ambientes inundados. Então essa folha muito grande da Vitória régia tem grande acúmulo de ar em algumas células, espaço entre as células, e permite que ela fique flutuando aí em locais alagados. Uma preocupação muito grande com a Amazônia é a sua destruição. Então, ela é destruída por queimadas que são utilizadas para fins de pecuária, agricultura e mineração, porque a Amazônia ela tem grandes reservas minerais que ainda não são muito exploradas. Então, a exploração que acontece lá, em sua maioria, ela é ilegal, tanto a mineração quanto a exploração para retirada de madeira, que na maior parte vai ser ilegal também. Então, essa queimada, esse desmatamento prejudica muito a vegetação da Amazônia, mata muitas espécies de animais e plantas, em que grande parte delas só ocorre ali na Amazônia, e também prejudica o sistema de chuvas daquela região, porque a alta pluviosidade da Amazônia, em grande parte, é resultado do ciclo de água que acontece na própria Amazônia. Então, quanto mais você elimina essa cobertura vegetal, menor é a disponibilidade de chuva. A água é um dos principais fatores para a grande taxa de biodiversidade nesse bioma. Então, se você diminuir a disponibilidade de água, muito provavelmente a biodiversidade ela tende a diminuir. A próxima formação que nós vamos falar são as matas de cocais. As matas de cocais elas não são consideradas biomas, porque elas não são a formação natural. Como que acontece a formação dessas matas? Nós vimos lá na última aula aquela estratificação vertical, que existem algumas árvores emergentes, elas ultrapassam o dossel das maiores árvores, geralmente essas árvores emergentes são palmeiras. Então, essas palmeiras vão soltando, né, seus frutos, suas sementes, que caem no chão dessa floresta, e a maioria delas não consegue se desenvolver por conta da luminosidade, que esse dossel tampa a maior parte da luminosidade, então ela não chega completa ali no solo, então muitas sementes não dão conta de germinar. E essas sementes ficam lá no solo, num estado latente ali de desenvolvimento. Quando, por motivos antrópicos, né, aquela vegetação é retirada, então aquele dossel deixa de existir, essas sementes dessas palmeiras, elas terminam seu processo de germinação e originam novas palmeiras. E aí você tem uma região que foi degradada e essas palmeiras, elas tomam conta, porque são as sementes que conseguem se desenvolver ali. E aí você tem a formação da mata de cocal. Então não é um bioma, porque não é uma formação natural. A formação depende da degradação do bioma original, que é a Amazônia. Só que apesar de não ser um bioma, essas matas de cocais elas são muito importantes para a economia desses locais. Então a mata de cocal geralmente ela está localizada aí no Maranhão, no Piauí, em algumas regiões, e as pessoas fazem a extração dessas palmeiras e dos seus frutos para poderem utilizar comercialmente, para poderem vender, fabricar alimentos, dentre outras atividades. O próximo bioma é a Mata Atlântica. A Mata Atlântica, originalmente, ela ocupava uma grande extensão. Ela saía ali do Rio Grande do Norte e avançava até o Rio Grande do Sul, nessas áreas mais costeiras. Então, originalmente, ela tinha 1,3 milhões de quilômetros quadrados. Mas a Mata Atlântica é um dos biomas mais degradados do país. Hoje, resta um pouco mais de 5% de bioma original, o que equivale a 52 mil quilômetros quadrados. E desses 5% aí, a maioria são regiões de alta altitude, elevada altitude, que as pessoas geralmente não conseguem, né, não tem nenhuma atividade para aquele local, então naquela região a vegetação não é explorada. De onde que vem essa exploração? Quando os portugueses chegaram aqui, eles começaram a ter esse processo de mudar, né, algumas características do nosso país. Então eles começaram a desmatar para o desenvolvimento de cidades, de algumas atividades comerciais. A exploração, principalmente do pau-brasil, levou à degradação desse bioma, de forma praticamente irreversível. Como que é o clima na Mata Atlântica? As temperaturas elas são altas, vão variar entre 14 e 21 graus Celsius, e a pluviosidade está entre uma das maiores do mundo. Então a Mata Atlântica chove muito e essas chuvas, né, estão divididas aí conforme a região. Então tem região que essas chuvas elas são ao longo do ano todo e tem algumas regiões que chovem em determinadas épocas do ano. Na próxima imagem vocês vão ver aí alguns animais da Mata Atlântica
temos a capivara, tamanduá-bandeira, o tatu peludo, a jogatirica, o tatu canastra, que existem muito poucos ainda no Brasil, raramente eles são avistados, lontra, sapo-cururu, cobra-coral e jiboia. Como representantes da flora, temos aí a arnica, que é amplamente utilizada de forma medicinal, a clúsia, que é uma planta muito utilizada de forma ornamental. Aqui na nossa cidade tem muitos locais que eles usam a clúsia para fazer essa ornamentação. O pau-brasil, que teve intensa extração aí quando os portugueses chegaram. E a erva de Santa Maria, que também é muito utilizada de forma medicinal. A próxima formação é a mata de araucárias, que é considerada uma subdivisão da Mata Atlântica. Ela é encontrada principalmente no Paraná, Santa Catarina e algumas regiões de São Paulo e no Rio Grande do Sul. Então ela recebe esse nome porque existe a grande predominância da araucária, que é conhecida como pinheiro do Paraná, com clima subtropical ou temperado úmido, né, com estações não definidas, mas que chove bastante. E a pluviosidade é em torno de 1.400 milímetros ao longo do ano, com solos muito férteis. Então, por isso, essas regiões de mata de araucária, elas são muito degradadas, porque como o solo é muito bom para a agricultura, acontece, né, em grande escala o desmatamento. E da mata das araucárias é uma planta característica que é a erva mate, que é muito utilizada no sul e aqui na nossa região também, as pessoas apreciam bastante. O próximo bioma são os pampas, que equivale aqui no Brasil ao bioma de Pradaria, está localizado no Rio Grande do Sul. O clima ele é subtropical frio, né? Então as temperaturas aí elas são geralmente baixas, geralmente 19 graus Celsius, com a pluviosidade de cerca de 500 a 1.000 milímetros anuais e tem a ocorrência de minuanos, que são ventos fortes e gelados, que eles são potencializados por esse bioma não ter grandes elevações. Então são grandes planícies que permitem a ocorrência desses ventos muito gelados e muito fortes. O relevo e a predominância de gramíneas, né, não tem muito arbusto, não tem muita árvore, favorece a prática da agricultura. Então nessas regiões cultiva-se muito arroz e trigo, por isso é um bioma também extremamente degradado pela ação humana. Na próxima imagem, vocês podem ver aí representantes da fauna dos pampas. Temos o gato dos pampas, o caxinguelê, que é uma espécie de esquilo, e o tucutuco, esse roedor aí com esses dentes bem grandes. Próximo bioma é a caatinga, que acontece nas regiões de clima semiárido do nordeste do Brasil. Ela ocupa cerca de 850 mil quilômetros quadrados e abrange os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e o norte de Minas Gerais. A caatinga não é considerada um deserto, porque no deserto a precipitação anual não passa de 250 milímetros, enquanto que na caatinga essa precipitação pode alcançar até 600 milímetros anuais. Então é uma região semiárida, não chega a ser considerada um deserto. A temperatura é muito alta também e os solos da caatinga eles são férteis. Porém, o que vai limitar o desenvolvimento das plantas e dos animais vai ser a disponibilidade de água, porque apesar de não ser deserto, a precipitação anual é baixa. Então ela está concentrada em alguns meses, em algumas regiões da caatinga chega a ficar 8 meses sem chover. Então a água vai limitar bastante o desenvolvimento de plantas e animais, elas têm que ter estratégias para sobreviver nessas regiões com baixa disponibilidade de água. Então existem variações regionais, como vocês podem ver aí na imagem. Tem o agreste, que ele está situado entre as regiões litorâneas mais úmidas, então a disponibilidade de água é maior, e o sertão, que é o interior mais árido, onde a disponibilidade de água é menor. Então existem secas aí nessas regiões que podem durar anos. As plantas da caatinga, então, como eu falei para vocês, elas têm adaptações para sobreviverem à falta de disponibilidade de água. Então elas vão armazenar água em algumas regiões. As folhas têm cutículas muito grossas, que são revestimentos de gorduras, né, lipídios em volta dessas folhas para evitar a perda de água. Mas a caatinga tem uma vantagem, né? As plantas têm uma vantagem muito grande para sobreviver.
Quando acaba o período de seca e chove, essas plantas conseguem se regenerar muito rápido, elas respondem muito rápido à presença de água. Então elas brotam muito rápido e a floração é muito rápida também, favorecendo o seu desenvolvimento. E aí vocês podem ver na próxima imagem exemplos de alguns animais da caatinga, que são o tatu-bola, o mocó, o veado catingueiro e a cascavel. E podem ver também algumas plantas, como o umbu, o juazeiro e alguns cactos, como o mandacaru e a coroa de frade. Próximo bioma é o cerrado. A maioria das pessoas que estudam o cerrado consideram o cerrado um tipo de savana, a savana brasileira. Ela ocupa o equivalente a 2 milhões de quilômetros, cerca de 25% do território nacional, e está situada nos estados de Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul e no oeste do São Paulo e do Paraná. As temperaturas anuais chegam a 23 graus Celsius e a pluviosidade está entre 1.200 e 1.800 milímetros anuais. E as chuvas geralmente estão concentradas entre setembro e maio. Então a gente tem um clima tropical sazonal com inverno seco. Então a estação de inverno aqui geralmente não chove, temos períodos de estiagem. Na imagem a seguir, vocês podem ver aí alguns animais do cerrado, como a ema, a siriema, o tiu, o lobo-guará e a onça parda. E temos também muitas formações de cupinzeiros, que são característicos do cerrado. E plantas na próxima imagem, que inclui jacarandá, aroeira, que tem a madeira muito famosa, por ser excelente para móveis, construções, mangaba, piqui, a cagaita, que é uma fruta muito famosa no cerrado, porque ela tem efeito laxativo. Então, o consumo exagerado dela não é recomendado. E também o buriti. O cerrado, ele tem várias classificações, porque o cerrado não é sempre igual em todos os lugares. Então, a gente costuma ver definições do cerrado aí, sendo um bioma com árvores retorcidas, né, que não alcançam grandes alturas, muitas gramíneas, arbustos, mas não é em todo lugar que o cerrado é dessa maneira. Na próxima imagem, vocês vão ver as classificações. Então, o cerrado tem formações florestais, savânicas e campestres. As formações florestais, elas têm predominância de espécies arbóreas, que são árvores, e é dividido em mata ciliar e mata de galeria, que estão associadas a cursos de água, então estão acompanhando aí um curso de água, e mata seca e cerradão, que são locais que têm muitas espécies arbóreas, mas elas não estão associadas a cursos de água. As formações savânicas estão divididas em cerrados sentido restrito, Parque do Cerrado, Palmeiral e Vereda. E as formações campestres estão divididas em campo sujo, campo limpo e campo rupestre. Então, estudar o cerrado não é das tarefas mais fáceis, porque primeiro você tem que definir qual tipo de cerrado que você vai estudar. Lembrando que algumas dessas formações aqui ainda têm subdivisões. Então, o cerrado ele é muito variado quando a gente fala de fitofisionomia. A gente fala aí dessa vegetação. Outra característica muito comum no cerrado é a ocorrência do fogo. Então, nas épocas muito secas, né, não chove, a vegetação está muito seca, naturalmente podem acontecer incêndios. Então, os incêndios no cerrado, eles costumam ter essa origem natural e as plantas estão adaptadas a isso. Então, elas têm caules subterrâneos, né, que vai queimar essa parte aérea, mas o caule vai ficar íntegro. Árvores, elas vão ter uma camada chamada suber, que é uma camada de células mortas muito grossa, que ela é toda consumida pelo fogo. Então, o fogo não consegue atingir partes vitais dessa planta. Então, quando vem o período de chuva, né, o fogo cessa, essa planta consegue regenerar essa camada para estar pronta para o próximo período de fogo. Então, apesar de parecer uma coisa muito destrutiva, o fogo no cerrado, de forma natural, ele é muito importante, porque ele faz essa ciclagem de nutrientes. Então, essa matéria orgânica que está nessa vegetação seca, ela retorna para o solo na forma dessas cinzas. Só que lembrando, o cerrado está adaptado para essa ocorrência anual dos episódios de queimadas. Quando você tem a ação antrópica, né, ocorrência de fogo várias vezes ao ano, as plantas não estão preparadas para isso, elas estão em processo de regeneração.
Então, se elas estão expostas ao fogo num período em que essas camadas, né, essas propriedades delas não foram regeneradas, essas plantas vão morrer. Então, elas estão preparadas para o fogo que acontece uma vez ao ano, não preparadas para fogo a cada 2 meses. O último bioma é o Pantanal. Pantanal é o único bioma exclusivamente brasileiro e ele está localizado entre a floresta amazônica e o cerrado, distribuído no sul do Mato Grosso e no noroeste do Mato Grosso do Sul. A temperatura oscila entre 23 e 25 graus Celsius e a pluviosidade está entre 1.100 e 1.500 milímetros anuais, com as chuvas concentradas entre novembro e abril. Os solos do Pantanal eles são formados por sedimentos trazidos pelos rios. Então, no Pantanal existem solos com cerca de 80 metros de profundidade, então são solos muito altos. Todos os rios que formam aí o Pantanal, eles nascem no Cerrado. Então, a degradação do Cerrado, ela implica em degradação do Pantanal também. O Pantanal tem a característica de ter épocas do ano que ele está alagado. Por que isso acontece? Ele é um bioma que, em comparação com os biomas ao redor dele, ele é muito baixo. Então, a altitude dele não é igual dos outros biomas. Então, quando chove muito, não tem como, não tem vazão dessa água. Então, ela se acumula e em algumas épocas do ano o Pantanal está submerso. Então, tem épocas do ano que o Pantanal está alagado. E os animais e as plantas dessa região têm adaptações para conseguir sobreviver a épocas do ano em que o Pantanal está alagado. Então, conforme o ano vai passando, né, esse alagamento vai diminuindo. Então, em épocas do ano, o Pantanal não está alagado, o solo está seco, mas em outras épocas está totalmente alagado. Na próxima imagem, vocês podem ver exemplos aí de animais do Pantanal, como a garça grande, arara azul, cervo do Pantanal, o jacaré de papo amarelo e peixes, como o dourado. Então, existe uma grande quantidade de peixes de água doce no Pantanal, por isso ele é o destino aí de muitos turistas que gostam de praticar a pesca esportiva. Terminamos então a aula de hoje. Caso vocês tenham perdido o primeiro vídeo de biomas mundiais, assistam, porque esse aqui é a continuação dele. Então vocês vão clicar no link do vídeo aí que está aparecendo na tela. E essa semana vocês vão receber atividades referentes a essa aula pelos seus professores tutores no WhatsApp. Vão receber também a apostila desse conteúdo, mas vocês também podem acessar pelo link que está aqui na descrição. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários ou mandar